Abramos todos juntos, irmãos, a palavra de Deus na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1. Concluiremos hoje o nosso estudo do primeiro capítulo desta carta. E o que temos aprendido e visto, o problema tratado pelo apóstolo Tiago, quando escreveu à igreja que estava na dispersão. Ele escreve, e os destinatários que receberam primeiramente a carta foram judeus cristãos, judeus que haviam se convertido a Cristo. Era como eles deveriam enfrentar a perseguição ou a tribulação. E as lições que foram dadas pelo apóstolo Tiago, lições aprendidas do próprio Cristo, são aplicadas ou aplicáveis à igreja do Senhor em qualquer tempo, em qualquer época. Nós vimos que Tiago mostra e ensina aos irmãos que eles deveriam enfrentar a tribulação e a perseguição com alegria. Mas não era uma alegria tola, não era uma alegria insensata, porém uma alegria inteligente. Eles sabiam, o apóstolo Tiago tinha plena consciência do porquê eles estavam sendo perseguidos e que o sofrimento e a perseguição traz dor, traz peso, traz angústia. Contudo, ele diz que a alegria na provação, ela vai então aperfeiçoar o crente, porque ele nunca vai perder de vista que ele está debaixo da mão poderosa e soberana do seu Senhor. Ele também vai ensinar que todo crente, ele suportará e passará pela provação orando por sabedoria. Então, ele deve se alegrar de forma inteligente, ele sabe, ele reconhece quem é o Senhor a quem ele serve. Ele deve pedir a Deus sabedoria para saber enfrentar a provação. Em terceiro lugar, ele deve sempre reconhecer que não há nenhuma dignidade neste mundo que seja superior à glória que ele experimentará no porvir. De forma que ele não deveria se gloriar em sua condição, se rico ou pobre, mas se gloriar no fato de que humildemente caminhava com Cristo. Também ele vai mostrar que a tentação, ela sempre deve ser encarada com muita seriedade. Deus não tenta ninguém. O mal que habita em nós é o maior inimigo contra o qual devemos lutar, e por isso devemos identificar bem a nossa cobiça, o cuidado que devemos ter com o nosso coração para não cairmos em tentação. Lembrando que o Senhor, ele nunca tentará o seu servo, mas ele sempre estará sendo provado quanto ao seu amor e fidelidade a ele. Vimos também que o crente suportará a perseguição e a provação se trouxer à sua memória, se tiver bem fundamentada a verdade de que não pode surgir ou ser enviado da parte de Deus qualquer coisa contra nós que não seja boa. Ele diz: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Não há variação em Deus, não há mudança no Senhor. Ele é único, Ele é o mesmo, Ele não muda. E, portanto, a orientação é: se Ele gerou você segundo a palavra da verdade, para que você fosse como que primícia da sua criação, não se confunda. Suporte a provação com alegria inteligente, com oração sincera ao Senhor, pedindo sabedoria, porque Ele vai conceder a você sem medida, Ele vai dar a você aquilo que você precisa. Perceba e compreenda que a sua dignidade como cristão, ela é maior do que qualquer glória nesta vida, neste mundo. Identifique os problemas e as causas que levam você a cair em tentação. Todas elas são geradas em seu próprio coração. Então, guarde o seu coração sob a cruz de Cristo, debaixo da cruz de Cristo. E não se esqueça, toda boa dádiva,
ela provém de Deus. A última sessão do primeiro capítulo, então, começa no capítulo 19, ou no versículo 19, melhor falando. Vimos que a orientação, a última orientação nesta introdução à carta, no capítulo 1 de Tiago, é que eu também devo estar sempre pronto para ouvir a palavra de Cristo. Eu devo ter um coração ensinável, ou seja, um coração que está sempre disposto a aprender do meu Senhor. Por isso ele diz que o crente deve ser pronto para ouvir e lento, mas lento demais para falar, e consequentemente ele não vai se irar contra Deus. Ele não vai atribuir a causa de seu sofrimento, a causa de sua dor ao Senhor de uma maneira amargurada. Mas ele vai entender que a provação, ela é útil, ela é necessária para o aperfeiçoamento da sua fé. Nós vimos que para que eu esteja pronto para receber a palavra, devo observar o que me ensina esta última passagem. E com esta última passagem nós pretendemos encerrar hoje a nossa observação, nosso estudo e análise do capítulo 1. Mais uma vez eu peço aos irmãos que olhem para o versículo 19, procederei à leitura até o último versículo deste capítulo. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, nesta hora, Senhor, suplicamos que nos conceda o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Que fales ao nosso coração, Senhor, que nos ensine mais uma vez a Tua palavra, que é a verdade gloriosa, que fala a respeito do nosso Redentor, Jesus Cristo, a Tua palavra que nos revela a lei perfeita, a lei da liberdade, a lei que nos tornou verdadeiramente livres, porque o Filho um dia nos libertou. Que esta palavra, Senhor, também seja útil, como o Senhor mesmo sempre tem feito, não somente para consolar e edificar o seu povo, para fortalecer e animar a tua igreja, mas também como palavra de salvação. Converta, transforme e mude corações nesta manhã. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A última sessão, a última parte, portanto, do capítulo 1 da carta de Tiago, vai nos mostrar como devemos nos preparar para receber a palavra, acolhendo-a com mansidão e também nos tornando praticantes da palavra. Eu recebo a palavra, eu estou pronto para ouvir a palavra de Cristo, e então eu sou exortado e animado a colocar esta palavra que recebi em prática.
Há uma importante mensagem para os nossos dias, que é aquela que diz o seguinte: se eu me torno um praticante da palavra e não somente um mero ouvinte daquilo que estou sempre dominicalmente aprendendo, eu então vou experimentar a bem-aventurança, que é uma promessa gloriosa da parte do Senhor. A bem-aventurança de, assim como uma árvore plantada junto a um rio fluente, um rio caudaloso, um rio que sempre alimenta toda a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, assim será a minha vida, a minha fé, assim eu produzirei frutos, assim eu suportarei a hora da provação. O apóstolo Tiago, ele identificou que o problema enfrentado por aqueles irmãos estava no fato de que eles não estavam colocando em prática aquilo que estavam ouvindo. E se nós não observarmos isto, agiremos do mesmo modo e nos auto-enganaremos ou praticaremos, ou iremos colocar em nossa própria vida prática o que a Bíblia vai chamar de auto-engano do coração. Porque eu ouço, mas porque não coloco em prática o que o Senhor me ensina? Eu acredito que apenas, simplesmente dizer Senhor, Senhor, garantirá para mim a vida eterna. Ou porque eu estou indo e vindo à igreja, eu terei a garantia do acesso à presença de Deus no céu. Ou então porque os meus pais me trazem para a igreja e eu sou crente ou filho de crente desde pequeno, eu tenho a certeza de que pela fé de meu pai eu tenho a garantia da vida eterna mesmo vivendo no mundo e fazendo as coisas que o mundo ama e que não tem aprovação divina. Por isso que ouvir e praticar são duas realidades, duas verdades bíblicas que devem caminhar juntas. Elas são harmônicas como os belos acordes de um hino. Caminham juntas e devem ser experimentadas por todos os crentes juntas. Elas não podem ser separadas. Há dois termos teológicos que costumamos usar e que devem caminhar bem juntos, próximos. Eu devo ter a doutrina correta, que no termo da teologia nós chamamos, termo teológico, chamamos de ortodoxia. Eu devo ter a doutrina correta, mas ter a doutrina correta, pregar a doutrina correta, ensiná-la, entendê-la, não é suficiente se não caminhar juntamente com a minha ortodoxia, a ortopraxia, ou seja, a prática correta. Eu devo viver e experimentar em minha vida aquilo que Cristo me ensina, e somente assim serei considerado bem-aventurado. Portanto, o que nós vamos ver hoje, e a partir do versículo 25 iremos trabalhar, é um contraste apresentado aqui pelo apóstolo entre aquele que pratica o que ouve e é bem-sucedido em tudo o que faz. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante àquela ilustração, aquela figura dada por Tiago, de alguém que se olha no espelho, ele vê que precisa cuidar da sua aparência, mas ele se esquece do que viu e ele sai. E ele não faz nada para se corrigir, ou seja, ele não corrige os seus próprios erros enquanto ele está ouvindo a mensagem do Evangelho. Olhem que o versículo de número 25 vai mostrar um contraste maravilhoso, que que ensina que aquele que pratica o que ouve da parte do Senhor, ele é bem-aventurado, ele é verdadeiramente feliz. Vamos ler juntos o versículo 25, vamos começar lendo juntos o versículo 25, vamos lá. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, a pergunta que deve ser feita, quando nós lemos juntos o versículo 25, é: como posso ser bem-aventurado ou verdadeiramente feliz? É muito claro o que o apóstolo ensinou
Como posso ser bem-aventurado e verdadeiramente feliz? Fazendo aquilo que o meu Senhor me ensina, seguindo os passos que Ele mesmo me apresenta. Isso significa colocar o Evangelho na prática. Observe mais uma vez o versículo 25. Como posso ser bem-aventurado? Como posso ser verdadeiramente feliz? Considerando atentamente na lei da perfeita liberdade, perseverando na lei da perfeita liberdade, praticando a lei da perfeita liberdade. Então, 3 verbos aqui são apresentados e nós precisamos gravá-los. Vamos tentar gravá-los aqui. O que é que eu devo fazer para ser bem-aventurado e verdadeiramente feliz no caminho cristão ou na caminhada da fé? Eu devo considerar, perseverar e praticar a lei da perfeita liberdade. Vamos repetir? Considerar, perseverar e praticar a lei da perfeita liberdade. Considera atentamente na lei da liberdade, traz uma ideia de aquele que se debruça aos pés de seu mestre para aprender dele. É semelhante àquele relato bíblico de Marta e Maria, e de como uma das irmãs optou por ficar muito preocupada com os cuidados deste mundo, enquanto a outra irmã não quis perder a oportunidade de, assentada aos pés de Jesus, aprender dele, aprender com ele. É a ideia de considerar com atenção. Quando eu ouço a palavra de Cristo, quando eu estou ouvindo o ensinamento do Evangelho, para ser bem-aventurado, verdadeiramente feliz, a primeira atitude que devo tomar é considerar, ou seja, me debruçar atentamente na lei da perfeita liberdade. É uma expressão aqui utilizada pelo apóstolo Tiago para mostrar que a lei perfeita ou a lei da liberdade é a lei do Senhor, que atinge um poder, atinge uma completude, atinge um alcance tamanho. Quando Cristo vem, cumpre perfeitamente a exigência da lei e através da sua obra sacrificial, redentora, torna possível a todo aquele que nele crê a promessa do Evangelho: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lei do Senhor para o crente, ela não se torna um fardo, mas ela é a regra para o reto viver do cristão. Era uma expressão que João Calvino costumava utilizar sempre. A lei do Senhor para o crente redimido em Cristo é a lei da liberdade, é a lei perfeita. Portanto, ele deve considerar atentamente aquilo que a palavra diz. Mas considerar apenas não é o bastante. Ele não deve apenas se debruçar e ouvir, e aprender, e estar olhando, observando, ouvindo e louvando ao Senhor por tal palavra maravilhosa. Ele considera e, na sequência, a segunda atitude é perseverar. É a ideia de continuamente estar em ação. Então, irmãos, a palavra não deve ficar apenas conosco, ela não deve ficar apenas em nosso intelecto e alimentando a nossa mente, nos levar ao êxtase de dizer como a palavra é maravilhosa. Ela desce ao coração, e quando ela desce ao coração, ela trata o coração do cristão, e ela vai então impulsionar este crente a perseverar na lei da perfeita liberdade. Ele considera esta lei, ele persevera nesta lei da liberdade que é o Evangelho de Cristo, e a consequência final, vocês leram comigo no versículo 27, é praticar a lei da perfeita liberdade. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o verdadeiro caminho da felicidade, segundo o ensinamento apostólico, é: considere, mas não somente considere, persevere, mas não somente persevere, pratique. Seja alguém que está pronto a frutificar para o reino de Cristo. Seja alguém pronto e habilitado pelo Senhor a colocar em prática os seus dons a serviço do reino. Então, irmãos, se não seguirmos esta sequência, e é uma sequência simples, ela é clara, mas ela funciona sim, porque é a palavra do Senhor. Se não observarmos o que Ele nos ensina, nós não seremos bem-aventurados naquilo que realizarmos. O que o apóstolo está mostrando aqui é que a bem-aventurança para o cristão, ela é diferente das soluções mágicas que os falsos profetas ainda hoje teimam em oferecer. E muitos seguem atrás e buscam porque querem soluções mágicas para os seus problemas. Cristo não escondeu de ninguém que o verdadeiro caminho da felicidade implicaria em carregar a sua própria cruz, em negar-se a si mesmo, e entender que o caminho do Evangelho é o caminho também do sofrimento, da autonegação, do autossacrifício. E quando nós não observamos aquilo que o Senhor nos diz, nós corremos o risco então de nos tornarmos apenas religiosos, mas pessoas que não entendem o significado da verdadeira religião. Vejam só comigo, Tiago conclui esta parte com um teste. Nós chamamos de teste da verdadeira religião. João faz isso também. Vimos estes testes quando estudamos a sua carta, esses testes quando estudamos a primeira carta de João. Tiago vai fazer a mesma coisa, o apóstolo Tiago, e vejam só o que encontramos no versículo de número 26. Vamos ler juntos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago, ele conclui essa parte com este teste da verdadeira religião. E ele vai ensinar, então, à igreja que este teste, ele consiste de duas coisas, de duas atitudes ou ações da parte do crente. A primeira delas é aquela que diz respeito ao domínio próprio. É a primeira, está aí no versículo de número 26. Ele diz claramente: teste a sua religião. Diariamente faça esse teste. E de forma prática, ele diz: sabe como é que você pode observar se está verdadeiramente seguindo o caminho da bem-aventurança? Você vai perceber isto se conseguir dominar um pequeno órgão do seu corpo que se chama língua. Refreie a sua língua. Literalmente a ideia aqui é aquela de exercer controle sobre o cavalo, usando freios e cabrestos para desta forma freá-lo enquanto ele está correndo. É assim a língua do homem se o freio da lei perfeita de Deus não segurá-la. Esta é uma citação importante na carta de Tiago, porque a palavra de Deus vai trazer várias orientações quanto ao uso da nossa própria língua. E o apóstolo Tiago, ele está usando este exemplo aqui, irmãos, para explicar o seguinte: que a diferença entre o verdadeiro adorador e o falso adorador, o hipócrita, é que o hipócrita, ele se supõe religioso, ele acha que é religioso, mas ele está tão inchado de seu orgulho como um fariseu, que ele acha que é crente, mas logo se revela inútil a sua religião, porque ele busca o louvor criticando os defeitos dos outros. Vocês já notaram que o nosso pecado sempre é
gigantesco na vida do nosso próximo. Eu posso ter acabado aqui de resolver um problema com a minha própria vida, com o meu próprio procedimento. Um pecado que, não conseguindo tratar, chegou a um ponto que administrei. E aí eu louvo ao Senhor por tamanha graça, favor. Ele me ajudou a vencer. Ele me deu forças. E aí eu encontro o meu irmão passando com o mesmo pecado, mas com ele a coisa é séria. É semelhante àquela parábola de Jesus em Mateus 18. Quando eu sou perdoado de uma dívida impagável, e o meu Senhor e Rei diz: vai para casa, você está livre. E aí meu irmão lá fora fez algo muito menor do que eu fiz para com o meu rei, mas eu pego ele pelo colarinho, eu sacudo ele, eu exijo que ele seja santo, e ainda digo: condena esse homem e joga na prisão, ele não serve para nada. O cuidado, irmãos, que nós precisamos ter com a nossa própria língua é tão sério, que se nós não fizermos isto, a expressão utilizada pelo apóstolo é que, se não refreamos a nossa língua, antes enganamos o nosso próprio coração. E ó, irmãos, como o nosso coração é enganoso, e cheios de autojustiça, nós caminharemos condenando uns e outros, falando mal de uns e de outros. E sabe o que é que o Senhor dirá para nós? Sua religião é falsa. É o que a expressão traduzida em nossa Bíblia por vã quer dizer na língua grega. Sua religião não serve para nada. Está suja, imaculada, é falsa. Você sabe logo que ela é falsificada. Você percebe logo quando ele começa a apresentar a sua fé, mas a sua fé ela é calcada em seu conhecimento, que ele sempre está orgulhosamente arrotando para todos, o seu senso de autojustiça, porque ele é impecável, ele não cai, ele não falha, ele não comete erros, e a sua língua, que olhe, eu não diria que quando ele morrer precisará de mais um caixão para ela, eu acho que mais uns 3, tamanha língua. Se não refreia a língua, sua religião não serve de nada. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra do Senhor. E ele está tomando, o apóstolo, um exemplo simples. Capítulo 3, ele vai tornar isso muito mais claro, nós vamos ver mais adiante. Mas para mostrar que às vezes nós achamos que caminhamos bem, mas uma autoanálise bíblica, ou tomando a Bíblia como referencial, quando nós olhamos o que a Escritura nos diz, nos mostra que nós podemos estar correndo um grande risco e caminhando para o inferno, porque a nossa religião não serve para nada. Veja uma orientação dada pelo salmista no Salmo 32, versículo 9, ele cita esta expressão que é utilizada por Tiago, o apóstolo. Salmo 32, vejam comigo, notem que é um salmo penitencial, é um salmo de confissão de pecados. Quando o salmista, ele finalmente exorta a igreja, no versículo 8, ele vai dizer o quê? Vamos ler juntos o versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Até aqui. Não se engane, irmão. Não se engane, minha irmã. Eu e vocês temos mulas, e usando um termo bem nordestino, temos um jegue dentro de nós que é o nosso coração.
Se a lei do Senhor não for o freio e o cabresto que domine, nós agiremos como um cavalo ou uma mula agem, sem entendimento, sem domínio. Mas nós acreditaremos que estamos fazendo a coisa certa. E aqui o que o apóstolo está querendo tratar não é da necessidade de ordem, de zelo, de disciplina, de maneira nenhuma. Ele está mostrando como a maledicência, a fofoca, a língua comprida, ela é algo terrível e que mata aquele que a carrega e que provoca sérios danos para a comunhão do povo de Deus. O apóstolo, ele então diz que muito sofrimento curtirá o ímpio, porque sem cabresto, sem domínio, ele faz o que acha e o que pensa. Mas aqueles que creem no Senhor e confiam no Senhor são assistidos por sua misericórdia e, portanto, devem refrear a sua língua. E qual é o padrão? Qual é o cabresto? Qual é o freio que nós temos? É a lei da perfeita liberdade. Não falem mal uns dos outros. Dominem a sua própria língua. É o que diz a palavra do Senhor. Vamos voltar para Tiago e vamos concluir. Tiago, ele então, primeiramente, mostra que devemos testar se a nossa religião é verdadeira, se ela não é falsa, se nos dominamos a nós mesmos, se exercemos o domínio próprio. Então, não pode, de maneira nenhuma, prevalecer aquele sentimento que é pecaminoso. Não, pastor, eu não vou mudar porque eu sou assim. Sabe aquele cara que diz, eu sou bocão? Aí cuidado, você pode ir com o seu bocão para o inferno. Não, eu estou aqui disposto a ser corrigido pela palavra do Senhor. Se não fosse assim, o Senhor não nos lembraria aquilo que precisamos sempre ouvir. Muitos de vocês e eu já passamos por esta passagem, mas a exortação ela é necessária para quê? Para que gastemos mais tempo falando de Cristo, pregando o seu evangelho, louvando o seu santo nome, e passemos menos tempo falando dos outros, ou apontando os erros dos outros. Às vezes mal termina um estudo, ou um culto, ou uma reunião de oração, e se você não refrear a sua própria língua, você já vai se encontrar lá fora falando. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria vida, o domínio próprio. E, finalmente, a verdadeira religião, ela é demonstrada no amor que devemos praticar para com o nosso semelhante e o amor que devemos ao nosso Deus. Versículo 27, vamos ler. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Agora o apóstolo ele termina mostrando que de maneira muito simples nós devemos lembrar que mesmo em meio à provação sempre haverá alguém mais atribulado que a gente. Não é assim? Eu sei o que estou passando, que provas estou enfrentando, qual a medida do meu sofrimento. Mas é um bom remédio para mim lembrar que sempre haverá alguém sofrendo mais do que eu. Não precisa você ser pastor para saber disso, porque pastores sempre lidam com o sofrimento do próximo, do seu semelhante. Basta você olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Basta você, refreando a língua, procurar conhecer mais o seu irmão para orar por ele. E você certamente vai se surpreender ao ouvir que alguém está sofrendo mais do que você.
Tiago, ele então resume, obviamente, ele está trazendo aqui exemplos práticos para dizer que, ao contrário da religião falsa, suja, que é aquela que é fruto de um coração sem freio, de alguém que é linguarudo, de alguém que não pratica o amor fraternal, a religião pura e sem mácula, imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta: amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai mostrar que este amor a Deus, ele é refletido quando eu me preocupo com a necessidade do meu irmão. Naquele contexto vivido pela igreja, dispersa, perseguida, existia gente que sofria mais do que outras. Por exemplo, órfãos e viúvas, guerras, pestes, fome, desemprego. Nós vamos perceber que a instituição do diácono, em Atos 6, ela se origina porque viúvas estavam sem receber assistência. Paulo vai trazer uma orientação para Timóteo, dizendo que ele deveria identificar quais eram as verdadeiramente viúvas, necessitadas, que mereciam assistência da igreja. De forma que, irmãos, em termos práticos, a igreja não pode perder tempo com aquilo que não faz parte de sua vida e ministério. A igreja deve pregar o evangelho, a igreja deve então assistir aos mais necessitados. Aqui, exemplificados, órfãos e viúvas em meio às suas tribulações. É importante que toda a igreja em sintonia esteja atenta para ver se no meio da congregação existe um irmão que está passando necessidade e precisa ser assistido. Então, há uma diferença muito grande em eu chegar na igreja e dizer: você viu o sapato furado de fulana? E olha a marca, ela nem usa roupa de marca. Acontecia isso naquele tempo e eu acho que hoje não acontece mais não. Você está vendo como ela está descabelada? Hoje tem escova marroquina, escova inteligente, escova galáctica. Mas vê como ela está desarrumada? A língua grande me leva a fazer isso. Mas e o cuidado? É aquele que me leva a conhecer o irmão, saber de sua necessidade e entender que muitas vezes aquela falta de condição é por alguma tribulação que ela esteja passando ou enfrentando. A religião pura e sem mácula, então, ela envolve esse cuidado, esse amor, essa assistência. Uma boa orientação para nós, que devemos reler, é Atos 2, a partir do versículo 42, de como os cristãos viviam e, à medida em que alguém necessitava, eles repartiam. É contrária à visão e à ideia do falso evangelho da prosperidade. Henrique sozinho, prospere sozinho. Se você não tem fé, é problema seu, eu tenho e estou recebendo. É engodo, é engano, é erro de Satanás. A igreja verdadeiramente real, a igreja de Cristo é aquela que aprende a repartir o pão. É aquela que dá condições ao que não tem. É o que apoia e o que chega junto daquele que precisa. É assim que nós vamos mostrar ao mundo que fazemos isso porque Cristo nos deu a ordem, o mandamento para fazê-lo, e em gratidão a Ele fazemos com todo o nosso coração. E o segundo exemplo aqui que ele mostra, que ele apresenta, irmãos, é aquele que diz assim: primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vejam só comigo o que Tiago vai, até eu acredito, ilustrar, esclarecer melhor para nós, no capítulo 4 da mesma carta, do versículo 1 em diante, até o versículo 4. A contaminação do mundo, o envolvimento com o mundo, com o seu sistema, com seus valores caídos, levaram aqueles crentes a agirem de maneira errada, e por isso a palavra do Senhor veio para corrigi-los, assim como também para nós hoje. Capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde?
senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, o contrário de um coração cheio de amor e graça, é um coração mau e que só busca a satisfação dos seus prazeres carnais. Aí vejam só a exortação dura, mas necessária do apóstolo. Vamos ler juntos o versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a religião pura e sem mácula é identificada quando a Igreja de Cristo, ela assiste aos seus necessitados em meio às suas tribulações e não vive mancomunada, aliada em amizade com o mundo. O mundo, a Bíblia diz, nos odeia. E não entendam aqui que você vai viver agora odiando as pessoas. Não. Você deve sentir diariamente uma santa indignação pelo sistema onde estamos inseridos, onde vivemos e que move os corações cada vez mais à prática da maldade. Como é que nós vamos pagar este mal? Com guerras? Não. Devemos pagá-lo com o bem, com o amor com quem devemos amar uns aos outros, com a resistência que nós devemos ter a esses valores mundanos e carnais, e muitas igrejas, querendo a simpatia do mundo, estão tornando as igrejas amigáveis. Mas amigáveis em que sentido? O crente vai ser aquele indivíduo carrancudo, cara fechado, o visitante chega, sai, ninguém fala com ele? Cuidado! Procure identificar quem está chegando na igreja e recebê-lo com fraternidade e amor. Não! Você não vai fazer isso. O que você e eu devemos fazer é não rir dessas piadas imundas e nojentas que contam e até colocam o nome de Deus. É não achar bonito e engraçado o que o mundo traz e distorce. É não aceitar os valores corrompidos que a mídia está tentando passar, onde o mal é chamado de bem, onde o que é bom é chamado de ruim. É se manifestar de maneira pacífica, dizendo o que é o Evangelho e por que os homens precisam conhecer a Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, notem como é valoroso e importante para a Igreja de Cristo sentar-se e receber a instrução que vem de Deus. A palavra está aberta e nós estamos estudando a palavra juntos. Agora, mais do que considerar e debruçar-se a palavra, você e eu precisamos perseverar na palavra, praticar a palavra, viver de modo intenso a palavra de Cristo, procurando ajeitar e consertar as arestas e reparar aquilo que precisa ser tratado em nossa vida e em nosso coração. Porque se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, te bendizemos por tua santa palavra, pelo ensinamento que recebemos dela e como a exortação que vem do Senhor em amor, ela é boa para nós. Ajuda-nos, ó Senhor, a desfrutarmos da bênção, de sentirmos alegria mesmo em meio à provação, porque sabemos que lhe pertencemos, que podemos orar pedindo sabedoria para enfrentarmos a tribulação, porque o Senhor não negará a nenhum dos teus filhos.
que devemos nos gloriar em nossa condição de filhos de Deus, pela graça do Evangelho, de cidadãos do reino dos céus, e de como devemos cuidar do nosso coração, entendendo o perigo da tentação e como devemos lutar contra o mal que habita em nós. O nosso próprio coração, que como um cavalo e mula, deseja sem entendimento correr sem freios nas avenidas desta vida, deste mundo, sem esperança e sem Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que Tu és a fonte de todo o bem e por isso nos deu a Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Ajuda-nos, ó Senhor, a nesta manhã, humildemente, estarmos abertos para a correção que vem do Senhor e prontos para Te ouvir falar. Ajuda-nos a considerarmos atentamente o que nos ensinas, e que esta lei perfeita, lei da liberdade, o Teu santo Evangelho, seja a nossa única regra de fé e prática, que perseveremos nele, que vivamos sempre na prática do que nos ensina Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, e livra-nos do nosso próprio coração que é enganoso, que é corrupto. Ajuda-nos a refrearmos a nossa língua, que não enganemos o nosso próprio coração, acreditando que somos religiosos, verdadeiramente ligados a Cristo, enquanto estamos praticando uma falsa religião. Que entendamos que amar ao Senhor e ao nosso próximo, o resumo da lei, é o que nos identifica, é que nos mostra que estamos unidos a Cristo, porque fomos redimidos por Ele para este supremo propósito. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.